Exemplo da doutora Mariana, parabéns também pela excelente exposição, doutor. E o senhor mostrou a sua luta, né, que a gente agora está buscando nesse momento, não encampar essa batalha, tentar efetivar todos esses instrumentos que o senhor está tentando há muitos anos, exatamente sem esforço e luta a gente não vai a lugar nenhum mesmo, né? Vamos ver até quanto tempo que a gente vai conseguir efetivar alguma coisa. Para fechar com chave de ouro essas excelentes palestras, depois vamos contar com a participação de todos. Doutor Rafael Moya, vai falar. Bom, boa noite. É uma satisfação mais um evento que a Comissão de Direito Urbanístico da OAB realiza. Eu particularmente queria parabenizar e agradecer tanto o doutor Daniel, nosso presidente, como o doutor Alexandre, principalmente, que é o presidente da nossa comissão, por ter a clareza e entender a importância desse ciclo de debates, dessa importância para a cidade. Eu acho que a OAB ela precisa resgatar. A OAB é uma entidade, né, de classe que foi sempre ponta de lança na luta pela democracia nesse país. Eu acho que a gente precisa ainda avançar na nossa democracia e a OAB cumprir um papel importante nesse sentido. E a gente discutir gestão democrática da cidade é dar a colaboração da nossa classe nesse sentido. Acho que a doutora Mariana, né, nos brindou aí com todo o cabedal jurídico necessário para a gente ter a clareza, né, do que o que a gente está defendendo é legal, legítimo, e nós temos aí instrumentos para nos valer dele. O Dr. Cobori, acho que ele levantou uma bola importante. O Dr. Cobori, que de fato, né, eu como presidente do Condema, a gente sempre, e até antes de ser presidente do Condema, a gente sempre pôde contar com o apoio e a oitiva, enfim, e o encaminhamento de questões do Dr. Cobori. O Dr. Cobori teve um papel relevante no plano diretor de 2006. Enfim, eu acho que é muito satisfatório poder contar aqui com a presença dele. Bom, a minha reflexão, né, sobre o urbanismo e essas discussões veio mais ou menos no ano de 2004, 2005, quando eu participei em Campinas do movimento pelo passe livre. Eu estava na faculdade e a gente, né, fez a organização de toda a discussão pelo movimento pelo passe livre. Enfim, em 2005 a gente organizou um encontro nacional do movimento pelo passe livre aqui em Campinas, e no ano passado vocês puderam perceber que foi um movimento que acendeu a faísca de uma grande insatisfação e um incêndio que até agora permanece, né, e eu faço votos, assim como o Dr. Cobori, que essas manifestações retirados seus excessos, que continuem, que eu acho que cumpre um papel importante na consolidação e na efetivação da nossa democracia. E desde então, eu venho discutindo, estudando e refletindo sobre a questão do direito à cidade, né? do direito que as pessoas têm. Eu acho que há um consenso aqui entre nós que nós vivemos em cidades caóticas. E as cidades, quanto maiores, piores são para se viver. Eu acho que ninguém aqui diz, não, viver na cidade de São Paulo é um exemplo do que se fazer para a qualidade de vida do cidadão. Ninguém aqui defende isso. E no avançar das discussões, enfim, no meu último ano de faculdade eu tive uma disciplina sobre direito ambiental. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma lei que, quando eu abri aquela lei, eu falei, gente, tá aqui, era o Estatuto da Cidade, né? Ali eu falei, gente, aqui é lindo, dá vontade de chorar. Eu descobri uma coisa que dava mais vontade de chorar do que a Constituição Federal, que era o Estatuto da Cidade. E desde então eu falei, olha, então pronto, as ferramentas estão em nossas mãos. E no mestrado em Engenharia Urbana pude ver que não há nenhum doutrinador, nenhum teórico que diga que defenda o nosso modelo de cidade caótica que foi construída. Não veio do céu, não foi um extraterrestre que trouxe essa cidade. Alguém a construiu. Por ação ou por omissão, a construíram, né? E desde então eu venho tentando refletir os instrumentos jurídicos para isso. Ano passado eu concluí meu mandato à frente da presidência do Condema. Condema segundo a lei orgânica do município de Campinas, é o conselho, a entidade responsável por coordenar o sistema
sistema ambiental do município de Campinas. A lei de 2001, que dá essa atual... O CONDEMA é o conselho mais antigo de Campinas. Apesar da sua atual configuração ser de 2001, né, uma lei do prefeito assassinado Toninho. Então, durante o meu primeiro mandato à presidência do CONDEMA, inclusive fazia muito tempo que alguém da sociedade civil não assumia a presidência do conselho, e por conta de toda a crise política que a nossa cidade viveu, a gente conseguiu, né, enquanto sociedade civil, ser eleito por um voto de diferença, né, dado a influência que o Poder Executivo detém em todos os conselhos. Em todos os conselhos. O Poder Executivo ele tem a sua representatividade e intervém ativamente, não apenas nas pautas, nas discussões, como para eleger pessoas que defendam o seu projeto político dentro dos conselhos. Isso não é um privilégio só de Campinas, né? Isso é mais comum do que se pensa. E durante o meu primeiro ano, a minha principal tarefa foi lutar para que o CONDEMA não perdesse o seu poder deliberativo. Foi uma das grandes lutas nossas, que estava tramitando na Câmara um projeto de lei que tinha essa função. E quando a gente deliberava alguma coisa, a Prefeitura Municipal não respeitava. E aí via a discussão, mas o que é deliberar? Então vocês querem mandar mais do que a Câmara Municipal? Então vocês querem mandar mais do que o prefeito? Não, mas a gente deliberou uma coisa aqui. Não, mas o prefeito deliberou o contrário. E aí ficava aquele conflito, e por muitas vezes a gente ia no judiciário, tinha que judicializar a questão, e eu também concordo plenamente que a judicialização não é o caminho. Porque o que a gente identifica que não é só o poder executivo no Brasil que é avesso à participação popular. Quanto mais ainda o judiciário. O judiciário ele é totalmente tem um argumento, tem uma cultura muito forte no judiciário que o juiz bom é aquele distante dos conflitos sociais, porque ele vai poder julgar melhor, etc. Então, muitas das ocasiões que nós tivemos que judicializar as questões, enquanto advogados de associações de moradores e ONGs e ONGs que, né, a gente fazia de maneira voluntária, e depois você fica com uma carga que tem que carregar um processo durante 3, 4, 5 anos ali, sabendo que já é fato consumado, já derrubaram a rodoviária, já arrebentaram com tudo e já fizeram não sei o quê, e as coisas caminham e já construíram o empreendimento, já está de pé, enfim. A questão é a seguinte, de que maneira a gente pode pensar a gestão democrática da cidade num cenário como esse? Porque é evidente o descontentamento. As ruas demonstram que há um descontentamento brutal. Há um fosso entre os representantes e os supostamente representados. E, de alguma maneira, vamos colocar aqui, das manifestações que explodiram mais fortemente, que elas nunca deixaram de existir, mas ganharam muita força a partir de junho, qual é o grande resultado ainda dessa questão? Nós conseguimos abrir, por exemplo, as caixas pretas do transporte público, que tem muito a ver com gestão democrática da cidade, porque nós continuamos direcionando milhões e milhões do fundo de assistência social para as empresas de ônibus, num modelo que a gente não vê o resultado, não sabe como é que se forma aquele preço, não tem auditoria consistente naquilo. Então, será que, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, nós estamos aqui em acelerado processo de construção do aeroporto que se pretende o maior hub do hemisfério sul do planeta, que é o aeroporto de Viracopos, dentro de alguns anos. De que maneira os campineiros e as campineiras foram consultados sobre isso? De que maneira a gente teve a possibilidade de discutir democraticamente sobre de que maneira a população do entorno se beneficia ou não de uma obra como essa? Não se tem essa discussão. O atual prefeito editou um decreto na qual ele criou um grupo de estudos para fazer uma discussão sobre a revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, excluindo todos os conselhos desse grupo de estudo. Essa própria comissão
concluiu, na verdade, que precisaria de começar a discutir imediatamente o plano diretor de 2006. E aí, o que a atual gestão fez? Continuou enviando os planos locais de gestão, que estão totalmente defasados, porque é um plano local de gestão de 2006, e nós estamos prestes a discutir um novo plano de 2016, para votar na Câmara. E os vereadores votaram, o que é pior ainda. Então, de que maneira a gente consegue, é o nosso grande desafio, a efetivação disso? Aí entra uma questão que é o orçamento municipal. De que maneira a gente consegue fazer uma gestão democrática da cidade, como o Dr. Golo bem disse, sem discutir orçamento? Será que a população de Campinas concordaria que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a secretaria que menos recebe recurso do governo municipal? É a menor das menores secretarias? O Conselho Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei 10.841 de 2001, diz que o Conselho Municipal de Meio Ambiente terá orçamento próprio através de rubrica própria. Tá lá. Pelo menos R$1. As recorrentes gestões, por conta de... Eu, como presidente do Condema, pude passar por 3 prefeitos. Foi tentado esse diálogo inúmeras vezes. A única vez que a gente conseguiu que um prefeito colocasse, um vereador colocasse a emenda, o prefeito vetou. A única vez. Desde então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente não conta, é o conselho responsável por analisar todos os processos de licenciamento ambiental que passam pelo município de Campinas. Passa lá, todos. O Conselho Municipal de Meio Ambiente não tem R$1 de recurso. R$1 de recurso. Agora que a gente conseguiu pelo PROAMB, que não é um instrumento legal no mais adequado, porque precisaria de rubrica própria. Agora, um cenário que sequer a Secretaria de Meio Ambiente tem recurso, que dirá o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, há um descompasso no que se refere a essa discussão. De que maneira a gente efetiva e concretiza a gestão democrática da cidade? Porque nós temos instrumentos. O orçamento participativo é um deles. Aí é uma outra questão que a gente entra. Como presidente do Condema, fui eleito o representante do OP para o meio ambiente. Aí nós vamos perceber que, primeiro, o OP, a ideia dele é muito importante. Ele é um caminho a ser seguido. Mas, por exemplo, em Campinas é responsável por alguns porcento, acho que 3%, se eu não me engano, do orçamento municipal. E aí eu descobri que havia 70% das demandas que o OP decidiu nos últimos 10 anos não haviam sido executadas porque foram contingenciadas pelo Executivo Municipal. Então, é sobre isso que nós estamos discutindo. De que maneira a gente vai efetivar a gestão democrática da cidade. E aí a gente começa a entender as manifestações.